Deputado Frederico Dávila, é um prazer estar aqui conversando com o senhor nesse momento que São Paulo vive, que me parece bastante delicado, justamente porque, não sei, temos um executivo um pouco que está quase para ser executado, né? O povo anda reclamando bastante. E vocês da oposição, que o senhor é do PSL, me parece que tem. Vocês da oposição estão sofrendo bastante, porque a pressão é muito grande do executivo sobre esta casa, o que não deveria acontecer, em tese. A casa realmente não é nenhuma pressão, não é que tem uma pressão grande, não, é que é uma extensão do Palácio dos Bandeirantes, né? Então, todos os desmandos do governador do estado, infelizmente, são chancelados por essa casa e, consequentemente, nós somos em minoria, porque nós vemos aqui muita gente fazendo discurso contra, às vezes até alinhado com aquilo que nós acreditamos, e no fim acabam votando junto com o governo, ou se não votam junto, acabam ajudando de maneira regimental o governo nas suas ações. Então é bastante complicado porque nós temos aqui uma oposição que ela é real e uma outra oposição que ela é irreal, ou seja, onde existe o discurso, mas na hora do voto é sempre alinhado com o que o governo do estado, o Palácio dos Bandeirantes, orienta. E vocês acreditam que esse fenômeno acontece por como? Por qual razão? Simplesmente porque são pessoas que recebem benefícios do governo, ou emendas parlamentares, ou emendas extraordinárias, cargos do governo, secretarias de Estado, órgãos importantes do governo do Estado que têm atuação junto a prefeituras e, consequentemente, apesar de alguns discursos serem contrários, acabam sempre votando junto com o governo. Então, a oposição não somos só nós do PSL, somos nós, tem integrantes de outros partidos, como o PP, como alguns integrantes do PSD, e, consequentemente, é, outros deputados também que pontualmente fazem uma oposição convicta, né? Onde existe convicção daquilo que eles estão defendendo. Mas, infelizmente, por outro lado, nós vemos aqui como o caso do PT, que fala tudo contra, mas sempre segue ajudando o governo, ou dando quórum, ou votando não, que é uma maneira de dar quórum, para sair bonito na foto, mas na verdade o povo não sabe que regimentalmente ele está ajudando o governo. E é bom que vocês digam isso, porque eu sempre notei uma certa esquizofrenia da esquerda com relação ao executivo, de fazer o que você falou, de fazer um discurso e votar de outro jeito. Mas da esquerda nos espanta, porque justamente. Eles são muito bons nisso, né? São bons atores. Vão para a tribuna, é, fazem toda a série de críticas ao governador, ao governo, aos secretários, etc. E na hora de votar, muitas vezes vocês têm que verificar. Votando não, estão ajudando o governo porque estão dando quórum para o governo. E em vez de obstruir e justamente fazer o que deve ser feito. Ou, como no caso que nós vimos ontem, que eles fizeram todos os discursos contra o governo durante um dia inteiro, que foi terça-feira e o dia inteiro, e ontem uma parte do dia, e na hora de votar, votaram a favor. Ou seja, para o povo fica o discurso, mas efetivamente o que ficou foi o voto favorável ao governo. Mas é estranho, né? Por que que a esquerda faz isso que a gente não consegue Ué, entender? deve ter alguma vantagem, Algum interesse. ou na casa, ou até do próprio governo. Porque nós, quando eu digo nós, oposição convicta, né? Uhum. Nós não somos nem procurados por esses integrantes e Emissários. emissários do governo, como você bem colocou, para nos procurar, porque nós não vamos mudar de posição. Outros aí são seduzidos pelo canto da sereia, vindo lá do Palácio dos Bandeirantes e acabam cedendo a a esses lírios, né? Que vêm lá das colinas do Morumbi. Então, é muito interessante a gente ver aqui como as coisas são feitas. Uns são brindados com secretarias de Estado, outros com cargos, outros com verbas extraordinárias.
enfim, é tudo aquilo que o executivo pode oferecer de vantagem. Eu vejo que o senhor acompanha muito como oposição raiz mesmo. Eu vejo que o senhor acompanha, o senhor mesmo obstruiu a votação dos 5 bi do empréstimo feito, que acabou sendo aprovado, inclusive com a Isso. ajuda da esquerda. Da sua experiência, qual foi o descaso maior, o descalabro maior que o executivo cometeu aqui dentro? Sem dúvida nenhuma, o 529, né? Onde Qual que é foi esse? dado um cheque em branco que se transformou na Lei 17.293, que deu total liberdade para o governador arbitrar alíquotas de ICMS e da maneira que ele entender melhor. Então foi aumentado o ICMS sobre alimentos, sobre embalagem, sobre energia elétrica, sobre combustíveis, sobre, enfim, tudo que você puder imaginar sofreu um aumento de ICMS através dessa Lei 17.293, que foi aprovada em outubro do ano passado. E o pior de tudo, sem dúvida nenhuma, a cereja do bolo desse projeto, foram os 32 itens da saúde, da área da saúde, que saíram de zero, ou seja, tinham isenção total de ICMS, e não é que foram para 4%, para 7% ou para 12%, foram para 18%. E um dos itens que mais me chamou a atenção foi justamente as cadeiras de roda. Então, as cadeiras de rodas, que eram isentas de ICMS, era zero, zero. Hoje é 18%. Seringas, agulhas, barras de suporte para pessoas com deficiência, ou obesas, ou idosas, de 0 para 18%, e uma outra infinidade de itens que sofreu o aumento de impostos ou a retirada da isenção, né? Pra você ter uma ideia, até prótese mamária, que muitas pessoas fazem por estética e outras fazem por necessidade, né? De 0 foi para 18. Implantes bucomaxifaciais, foi de 0 foram para 18%. Então, como é que você pode achar que uma pessoa que faz isso em plena pandemia, aumentando imposto de insumos da saúde e de alimentos durante uma pandemia onde as pessoas estão perdendo emprego, como é que você pode achar que essa pessoa tem condição de entender o momento pelo que o país está passando? Você acha que qual era a estratégia de fazer isso, na sua opinião? Por que fazer isso? Então, a alegação era de aumentar a arrecadação por conta da pandemia, seria perdida muita arrecadação Sim. e que precisaria aumentar imposto. Mas você veja que mais uma incoerência, uma ação totalmente paradoxal, porque como é que você pode aumentar imposto de um lado se do outro você está causando desestímulo ao consumo e à economia? Um lado, nós vimos aí o governador fazendo o famoso lockdown, restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e a liberdade de ir e vir das pessoas. Por outro lado, você aumenta os impostos de itens de consumo diário, como alimentos e medicamentos. Então é uma total incoerência, é uma desconexão com a realidade. É vestir casaco em Manaus, é ligar o ar-condicionado no Alasca, é você forçar uma situação que já é pronunciada num ambiente que está extremamente desfavorável àquela condição. Então, nós vimos até no final do ano passado, de 2020, que houve aumento da arrecadação do Estado de São Paulo, da ordem de 0,5%, e depois, em fevereiro, me deparei aqui com a matéria do Valor Econômico do próprio secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, falando que o superávit em 2021 deve ser ampliado em 5%. Então, já chamou de idiota, de bobo, fez papel de palhaço os deputados que votaram sim, porque a todos esses deputados foi vendida a informação de que isso estava sendo feito por um esforço conjunto para que não caísse a arrecadação do Estado. E aumentou. E aumentou. A questão da publicidade das empresas públicas governamentais, como a Sabesp, eu tenho observado que em muitas jornais, rádios, eles têm sido blindados com propaganda. Todos aqui de São Paulo estão sendo aquinhoados com verbas publicitárias. Não é à toa que a professora Janaína
insistiu no projeto aqui para restringir de maneira bastante pronunciada o repasse de verbas publicitárias, uma vez que a gente vê que órgãos de imprensa fazem matérias descaradamente favoráveis ao governador do estado. Então, totalmente, de novo, desconexo com a realidade. E essa verba publicitária, vale lembrar que ela não é que ela foi aumentada 20%, 30%, não. Ela foi dobrada. Então, ela saiu de 76 milhões para 160 milhões. Então, é praticamente o dobro. Então, você vai verificar que vários desses órgãos de imprensa, da imprensa tradicional, estão sendo aquinhoados, brindados com verbas publicitárias vultuosas do governo do estado. Quando não falam positivamente da figura do governador, ao menos escondem o que ele faz de errado, me parece. Ele é bem com certeza, escondido, com ele certeza. é bem... Nós temos loteamento de cargos no governo, nós temos casos de corrupção bastante evidentes, que precisam, logicamente, ser apurados, mas que nós já fizemos vários requerimentos de informação, inclusive ainda nem recebemos, já estamos fora do período, já ultrapassaram o período de responder e não responderam ainda, principalmente no que diz respeito aos contratos emergenciais no DR e no metrô, e, consequentemente, mais uma vez, né, por mais que amanhã a justiça seja feita, o que nós vamos verificar é que se deixou roubar, né? Se tudo aquilo que parece que nós verificamos está sendo realmente, será mesmo realmente apurado, deixou-se roubar com a anuência do mandatário máximo, e a população, mais uma vez, vai pagar para apagar fogo e não pagar pelo serviço público, né? Então, quando a justiça vai atrás, como nós vimos no caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, onde foram apreendidos vários bens, dinheiro, diamantes, e foram utilizados para ressarcir os cofres públicos do Rio de Janeiro, nós podemos ver isso no futuro breve até, se Deus quiser, a justiça seja feita e vá nesse sentido. Porque tudo indica, não estou aqui fazendo pré-julgamento nenhum, mas tudo indica que há desvios graves e de grandes somas financeiras no governo do estado. Agora, mais uma vez, a população é que sai prejudicada, ainda mais nesse momento grave que nós estamos passando. E me parece que existe também uma parceria com a China um pouco explicada. Tem um escritório de São Paulo na China, não sei se em Xangai ou Pequim. Olha, eu não sou contra você fazer parceria comercial nenhuma. Sim. Eu acho que você não pode, tendo um estabelecimento comercial, você escolher que cliente você quer Sim. vender ou não. Você está lá para vender produto, não para fazer alinhamento político. Portanto, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. O problema é que o Brasil é um país. São Paulo, apesar de ter tamanho de país, não é um país. É uma unidade da federação do país. E, portanto, tem uma estrutura de consulado, embaixada na China, que é justamente para dar esse suporte. Abrir escritório comercial lá é, no mínimo, uma falta de respeito com os outros estados da federação, porque você está tratando São Paulo como se fosse um país à parte. Temos aqui uma condição diferenciada econômica, de habitantes, quantidade de habitantes, malha rodoviária, aeroportos, desenvolvimento econômico, social, temos, não há problema nenhum quanto a isso. Agora, nós temos que saber atrair através dos órgãos que nos competem, não ficando abrindo embaixadas paralelas ou consulados paralelos nos países, como agora recentemente foi visto na Alemanha, né, que São Paulo também abriu... Na Alemanha? Eu não sabia. Abriu na Alemanha, a fim de você, em detrimento de, né, em detrimento de. Não é que você, eu sou paulista, eu tenho que ajudar São Paulo. Realmente é verdade isso. Porém, nós fazemos parte de um país inteiro. Nós somos uma das 27 unidades da federação. Nós não somos um país à parte. Já existe o Ministério das Relações Exteriores. Exatamente. Mas, na verdade,
o que nós temos que entender o que está por trás disso, não é, na verdade, essa questão. Na verdade, são escritórios comerciais do interesse do governador e dos seus apaniguados. Mais uma vez, não está sendo aberto esses escritórios para fazer negócios bons para São Paulo, e sim para o governador e seus apaniguados. Então, utilizando-se da estrutura estatal do Estado de São Paulo para fazer negócios que lhe interessam, a si e aos seus apaniguados, com o subterfúgio de dizer que é por conta de estabelecer laços comerciais com a China, que não tem problema nenhum. Nós precisamos dele e eles precisam de nós. Nós precisamos deles por conta da sua tecnologia, por conta da sua capacidade produtiva, e eles precisam de nós para se alimentar. Então, é muito simples essa relação. Eu sou contra esse negócio de entrar em debate político no meio de relações comerciais, né? Porque relação comercial é uma necessidade que um tem que o outro pode oferecer. E debate político é outra coisa, né? Debate de como se rege a política é outra coisa. Então, eles não invadem a nossa soberania, nós não invadimos a deles. Cada um no seu espaço. Agora, relação comercial é relação comercial. Eu posso ir no seu estabelecimento e comprar o que você está vendendo lá, sem necessariamente precisar concordar com tudo que você concorda. Sim, claro. Mas você está oferecendo algo que eu preciso e você precisa de mim como cliente para se sustentar. Sem dúvida. Eu citei a China porque foi justamente no período da pandemia, no início dela, até antes mesmo dela, que o escritório foi aberto lá, e eu senti uma espécie de muita aprovação da Coronavac, muito quase lobby para uma vacina que até hoje se demonstrou mediamente eficaz, ou seja, em relação aos outros. Não, mediamente não, e ela tem uma curva de reação imunológica versus idade bastante ruim. Tanto é que a China mesmo não utilizou largamente essa vacina, utilizou outras vacinas. Então, você pega nas populações idosas, eu posso dizer que eu tenho um caso dentro de casa, meu sogro faleceu estando vacinado com a Coronavac. E já se mostrou que a eficiência em idosos parece que é da ordem de 27%. E ele morreu de quê? Morreu de efeitos do coronavírus. Ah, entendi. Tá. Mesmo e ele estando vacinado com a Coronavac. Então, nós não podemos dizer que ela é mediamente eficiente. Ela é muito ruim. Ela é menos que isso. Ela é muito ruim no quesito, quanto maior é a idade, menor o poder de imunização dela. Mas o senhor sentia da parte do governador um empenho muito grande em divulgá-la? Se ele fosse realmente um estadista, um homem público que olha pelas pessoas que o elegeram, e até pelos brasileiros, como ele gostava de falar, os brasileiros de São Paulo, o que ele tinha que fazer? Tendo uma instituição centenária como o Butantan na mão, chama todos os produtores de vacina e desenvolvedores de vacina, todos, sem exceção, e coloque o Butantan e a equipe científica do Butantan para avaliar todas aquelas vacinas e, se elas forem boas, disponibilizarem todas elas através do Sistema Público de Saúde do Estado de São Paulo e a fabricação do Butantan dentro das capacidades que ele possui. E não privilegiar só uma vacina. A pergunta por que só essa? Por que só essa? Ele nem duas ele deu opção, não. Nem três, não, é só essa. Ele bateu só em cima dessa vacina. Com uma tentativa de torná-la brasileira, né? Houve uma narrativa de... A vacina do Brasil, enfim, é inacreditável. É totalmente, de novo, desconexo com a realidade. Eu, se fosse governador do estado, eu faria o que fez o presidente Bolsonaro, mas de maneira
logicamente em âmbito estadual, tendo o Butantan na mão, eu chamava todos, Pfizer, Sputnik, Moderna, Janssen, chamava todas, AstraZeneca, Coronavac, Sinovac, sentem aqui, apresentem como é que funciona o princípio ativo, o imunizante de cada um dos senhores, e vamos ver o que nossos técnicos infectologistas, imunologistas vão falar, e vamos ver o que a gente consegue disponibilizar para a população. Das 5, 7, 8, vamos tirar 3, 4, vamos colocar todas à disposição se elas forem boas, e a população escolhe, e vamos oferecer. Por que privilegiar só uma vacina? E a insistência sem fim, praticamente quase que fosse uma seita, né, em torno da Coronavac. Então nós temos que verificar a que interesses isso estava atendendo, né? Se eram interesses públicos ou interesses público-privados, né? Ou às vezes mais privados do que públicos. Eu entrevistei, já tem umas 2 semanas, o coronel Melo Araújo, presidente da CEAGESP. Certo. E ele contou um caso que me deixou espantado, porque ele disse que o terreno da CEAGESP, mas isso ele falou declaradamente, está no vídeo gravado, não fui eu que falei, que havia um interesse do governo do estado no terreno. É verdade. Para a construção porque era uma região cara ali, virou uma zona nobre. Antes não, era abandonada. Mas ali é caro. Para fazer edifícios de 1 por andar, assim, torres de 30 andares. É verdade. Na verdade, a intenção era com o subterfúgio de que o CEAGESP seria gerido pelo Estado e mudado dali para outro local. Aquele terreno teoricamente, seria utilizado para equipamentos públicos ou algo do tipo, mas que na verdade a gente sabe que seria loteado para os amigos do rei, no caso o governador do estado, que venderia ou urbanizaria aquilo, de modo a você lotear aquela região que realmente é extremamente valorizada. Eu acho que o CEAGESP pode ter um plano de mudança dali, por conta de uma estrutura da década de 60, né? Que, creio eu, já está aquém daquilo que a pujança que ele representa, e dá uma condição melhor, não só para os produtores, mas também para os comerciantes que ali fazem a sua atividade. E aquilo ali realmente é uma situação bastante complicada, porque existe ali a problema de transição ali que é delicado, né? Uma vez instalados, tudo ok, mas o problema da transição que é mais delicado. Mas o que a gente estava observando é que aquilo ali seria feito de modo a atender interesses econômicos, né? E aí o presidente Bolsonaro verificou essa questão e rapidamente eliminou essa questão da transferência do CEAGESP para da privatização também. Da privatização, porque qual era a intenção que havia? Era deteriorar o ativo de modo a ser vendido barato. Era essa a intenção. É exatamente isso que ele falou. Era. Muito simples. Era você deteriora o ativo de modo a delapidar o preço do ativo, né? Deixar ele barato, o mais barato possível, você desvalorizar ele e depois você embeleza ele e transforma ele num grande ativo. E o ganho seria duplo, porque o terreno onde seria construído a nova CEAGESP no Rodoanel também tinha interesses ali de pessoas conhecidas ou de cartas marcadas, digamos assim. Também. Ou seja, era um ganho duplo. Com certeza. O governador do estado, ele é um corretor de negócios. E nada contra corretores de negócios, nem corretor de coisa nenhuma, corretor de avião, de terra, de qualquer tipo de negócio. O problema é você fazer corretagem de negócio estando sentado numa cadeira de governador do estado ou de qualquer
qualquer instância do poder público, né? Mas parece que ele tem uma certa habilidade em lobbying. Mas tudo bem, que Ele faça, tem essa que faça habilidade. isso no ambiente privado, como ele fazia Nós, antes. jornalistas, por exemplo, o que se comenta, claro, a boca pequena sempre, é que a própria vinda da CNN, a montagem da CNN no Brasil, que era aqui na Paulista, naquele prédio onde era o Banco Real, não sei o que lá, ali teve dinheiro de fora, porque o investimento foi muito grande para quem assina como dono, que eram dois, agora é um só. Essa história a gente comenta, assim, não é que não está também muito bem contada. Intermediações. Eu não posso dizer porque eu não conheço a fundo a história. Vocês nunca ouviram isso? Eu nunca ouvi, sinceramente Certo. nunca ouvi. Eu sei que o dito dono da CNN aqui no Brasil é um empresário do ramo de construção muito famoso. O Rubens Da Menin, MRV. MRV. Eu não sou desses que vê fantasma em tudo, mas... Claro, campeão de construções do Minha Casa Minha Vida, uma Exato. grande... Não. Fez estádios, fez tudo. Eu não digo que ele não tem a capacidade. O problema é que a gente não pode generalizar de modo a colocar todo mundo em dúvida, Suspeita. em xeque. Exato. Agora, que aonde o senhor João Dória mexe tem interesse privado, a gente sabe porque é o que ele fazia na vida privada dele. A vida inteira. A vida inteira. E ele parece que não entendeu que o poder público não é uma extensão do escritório dele. Ele não entendeu. Ele continua fazendo a mesma coisa. E é tão artificial que ele coloca de forma... Ele coloca de forma tão artificial que as pessoas percebem que não tem interesse público nenhum. Só tem interesse privado. Travestido de interesse público. Travestido. Mas é tão artificial que as pessoas percebem. E aí, nada de se assombrar, os índices de popularidade dele estão no chão, né? Não pode sair para ir, então não pode ir numa padaria. Exatamente. Ele é o oposto do Bolsonaro, né? Ele é exatamente o antagonismo absoluto. É por causa é isso que nós estamos falando, né? É a conexão popular. Quando eu digo popular, não é só o povo. O presidente Bolsonaro, ele consegue estratificar todos os níveis sociais e econômicos. Ele consegue penetrar em todos os níveis sociais e econômicos. Uns mais, outros menos. O governador João Dória tem, na estratificação social, ele não consegue entrar em alguns níveis em nenhum deles. Outros ele ainda consegue entrar por questão de interesse, que é esse que nós estamos falando. Mas tem certos nichos do extrato social brasileiro que ele não consegue penetrar. Em nenhuma faixa. Porque é totalmente desconectado da realidade. Como é que pode ele sair fechando estabelecimento comercial, impondo restrição de mobilidade às pessoas, etc., e pegar no fim de semana o seu avião particular, ir para o Rio de Janeiro com a sua senhora e ficar lá no hotel de R$ 1.200 a diária, no sol, enquanto as pessoas estão trancadas em casa, sem poder abrir o seu estabelecimento, umas já perderam emprego, outras estão ganhando bem menos ou pagando para manter o estabelecimento aberto, e o belezura tomando sol lá no Rio de Janeiro no fim de semana, como se nada tivesse acontecendo. Por isso que eu estou dizendo, ele não entendeu a diferença entre a vida privada e a vida pública. Ele não entendeu. Mas teve também Miami. Não precisa. Foi para o Caribe. Foi para Miami. Essa é a última. Né? Essa é a última. Eu estou dizendo, o histórico, todos estão aqui para ver. Então, ele não, é a prova de que ele não entendeu. Foi para o Caribe, no feriado do 2 de novembro, dos finados, avião particular, hotel que eu fui lá conferir de 1.500 euros a diária, ficou lá... Acho que eu vi um vídeo seu. Sim. Eu vi um vídeo seu falando depois, e a população trancada aqui em São Paulo. Depois, Miami, sem máscara, dizendo que voltou por causa do Covid e do vice-governador. Mentira, a gente sabe disso. Depois, 3,
agora torrando no sol lá no Rio de Janeiro. Então é a maior prova que ele não entendeu o que é ser um representante do poder público, né? Representando o povo no poder público. Você vê alguém como o falecido ex-vice-presidente Marco Maciel fazendo uma coisa dessa, que foi governador de Pernambuco, o ex-governador Geraldo Alckmin, o próprio presidente Bolsonaro, você nunca viu ninguém fazer uma coisa dessa estando no cargo público, alguns deles nem não estando, né? Outros deles nem não estando. Então, o governador João Dória, ele acha que o palácio é uma extensão da casa dele, do escritório dele, e que ele pode fazer lá tudo o que ele fazia, estando na iniciativa privada. E que, infelizmente, depois dele se tornar governador, nós soubemos que vários dos integrantes do LIDE, né? Vários dos associados, né? Não integrantes, associados do LIDE, durante a sua experiência que lá tiveram problemas com ele de ser ludibriados, né? De ordem, às vezes, financeira, de ordem, por vezes, de vender fumaça, né? Aquela coisa toda. Então, é muito triste a gente saber que até na vida particular foi forjada em cima de mentiras e de ilusões. Muito triste, né? Que às vezes a pessoa ela tem uma vida empresarial bastante profícua, mas não tem habilidade para lidar com o poder público, né? Mas ela tem habilidade para lidar com o privado. Mas no caso dele, a gente vê que até as pessoas que lá estiveram, que se associaram, tiveram alguma má experiência em relação à sua permanência no LIDE. O senhor diria que o Brasil tem uma parte do Brasil que não gosta de honestidade? Ah, tem. Tem. O Brasil, se você for pegar, desde lá de trás, você pega no golpe da República, né? Você pega no golpe da República, já é a prova disso. É uma oligarquia cheia de favores que não queria perder favores e privilégios. Mas parece que é o que a gente está vendo agora, né? Sim, mas contra o Bolsonaro. Mas você pega a derrubada do Império, né, do Imperador em 1889, foi a vingança máxima por conta da Lei Áurea, né? Sim. Nós já vimos da Guerra do Paraguai, o Imperador Dom Pedro parece que já estava meio cansado também, não havia feito a sucessão, não estava com aquela vontade, né? Mesmo porque foi imperador com 14 anos, né? Se não me engano. Sim. E já tinha uma idade bastante avançada. E aí, por conta da Lei Áurea, houve uma vingança da oligarquia cafeeira brasileira contra o Império. Começou ali, não pelos bons motivos, mas pelos maus motivos, né? Sim. E mudaram o regime de modo a se vingar do imperador, né? Mesmo até que a gente viu que depois até o próprio Deodoro da Fonseca e alguns outros lá se arrependeram do golpe, né? E aí você verifica que entre 1889 até 1930 o Brasil viveu uma instabilidade tremenda, estado de sítio, rebeliões, enfim. Depois ainda teve o golpe de 30 com Getúlio Vargas. Aí depois nós tivemos mais um problema em 37 com o Estado Novo. Aí depois, em 45, tivemos o fim da guerra, teve eleição. Passados 9 anos, de novo Getúlio se mata e, consequentemente, a história contemporânea que nós conhecemos do Juscelino para cá também é uma história instável até 64. Então você veja que sempre esses momentos são uma ruptura ou da oligarquia, que quer privilégios e vantagens, e uma tentativa de reparação, né? Por parte da sociedade que se vê vilipendiada, que foi no caso de 64, foi isso, né? Você viu a sociedade
totalmente descontente com João Goulart, recebendo aqui Che Guevara. Estava na China quando... Exatamente. Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul. Então, muito recurso estrangeiro sendo colocado no Brasil para órgãos de subversão e pela inteligência soviética. Parece que não é tão diferente agora em termos de recursos, que está chegando dinheiro. Sim, né? mas é diferente daquela época. Sim, que claro. Só atualizou. Assim como um telefone da década de 60 era virou um uma celular. coisa de peso desse tamanho de fone na mão, em fio, hoje o celular faz função de telefone, relógio, máquina fotográfica, microfone, calculadora. Agenda. Então você imagina que o comunismo andou na mesma... Ele evoluiu também. Sim. E hoje ele está travestido de várias formas. Uma delas é o ambientalismo, a outra delas é essa pauta de ESG, que está sendo imposto nas empresas. E a gente vê que a mídia também faz de tudo para derrubar esse governo, né? Mais um motivo, porque existia monopólio da informação. Com as redes sociais e com a internet realmente democrática, não existe mais esse monopólio da informação. Então eles perderam aquela chancela de saiu no Globo, Exato. saiu no Estadão, saiu na Veja. Você veja o descrédito desses veículos, alguns deles centenários, nos últimos 4 anos. O que a revista Veja construiu em 50 de credibilidade, ela perdeu em 4. O que a Folha e o Estadão... Mas o Estadão, mais de 100 anos. Então, e o Estadão, que era até outro dia, quando eu digo outro dia, bem pouco tempo, era o bastião da direita, do conservadorismo. Sim. E coisa e tal, hoje virou um panfleto. Não é nada diferente de um panfleto partidário. Não sei se é impressão minha, até como jornalista, é que a gente via que a grana as redações os jornais já contavam com verba pública como parte do seu orçamento. Certo. Ou seja, eu vou gastar por ano 1 bilhão e eu já sabia que só do governo ia entrar 900 milhões, por exemplo. Certo. Eu já contava com isso. Quando o Bolsonaro chegou, que ele cortou essa conversa, todo mundo virou contra ele. Porque tirou o que ele já contava como certo na sua contabilidade. O meu entendimento é esse. Não, com certeza, porque o que acontecia antes? Existia uma relação político/comercial da imprensa com os governos. Não é à toa que o presidente Bolsonaro, logo que entrou no governo federal, descobriu que a Petrobras pagava 700 milhões de reais para colocar a logomarca da empresa no capacete de Fórmula 1. Então, por aí você já verifica onde que ia o dinheiro do povo. Correios, Caixa Econômica. Que só tem Correio, não tem nem concorrência. Né? Então, e o que o presidente falou muito bem outro dia, né? Que o Correio fazia anúncio para dizer que entrega a carta. Como a Sabesp faz em São Paulo. Então. Eu estava outro dia na podóloga, até ela levantou e olhou, porque a gente estava ouvindo uma propaganda, estava passando na PAN, inclusive, falando assim, em época de pandemia, não gaste água. Ela olhou para mim, mas ela falou, mas fora da pandemia pode gastar? Porque a nossa água é muito cara. Agora a gente não sabe se ela também é muito superfaturada, porque precisa distribuir para os veículos de comunicação. Na verdade é o seguinte, é que é empresa pública, né? Quer dizer, por mais que ela tenha uma boa governança, dá resultado, etc., você consegue canalizar politicamente as verbas publicitárias, porque o governo é um grande acionista, tem cadeira no conselho, no conselho de administração, etc. E assim funcionava na Caixa, no Correio, no... Pior ainda. Petrobras. Pior ainda, né? Pior ainda. E passaram a dar lucro, né? Banco do Brasil. Pois é, mas você vê o que é. É só
você estancar a roubalheira e a má gestão que você resolve boa parte dos problemas. Porque o PT, ele tinha a capacidade de fazer duas coisas, né? Ele colocava gente ladra e incompetente, né? Então você tinha duas perdas, uma por conta de incompetência e outra por causa de ladroagem. Aí depois, eu não vou citar aqui nominalmente quem são, mas outros governos a gente viu uma certa habilidade no sentido de que você colocava figuras assim administrativamente competentes e não desmontava certos esquemas de Ah, corrupção. sim, 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 Aí sim. dava um resultado, ou pelo menos Mas melhorava os menos índices, pior. ou dava algum tipo de resultado. O que nós vemos agora com o presidente Bolsonaro? Você corta os dois problemas. Você cortou o problema da roubalheira e da incompetência, né? Então, quando você corta os dois, aí a coisa começa a funcionar. Só de tirar o da incompetência, você já resolve vários problemas, porque o funcionário ou o indicado incompetente, às vezes é pior do que um determinado esquema de roubalheira. Então, Sim. o prejuízo que ele causa à instituição ou à empresa pública é pior do que o esquema de roubalheira. Mas no caso do PT, eles foram habilidosos e colocaram ladrão e incompetente. Incompetente. E agora, ainda, né, por essa campanha que estão fazendo pelo voto impresso, com contagem pública de votos, me parece que a coisa pode ficar pior ainda para quem achava que poderia fraudar a urna, né? Porque uma vez que a contagem é pública, ela não é mais fechada. É que você hoje tem um problema grave, né? A máquina pública está saturada por pessoas que foram formadas e selecionadas ao longo desses últimos 25 anos de modo bastante, vamos dizer hoje, de modo bastante não inclusivo, né? Diferente do que a gente ouve hoje, né? Que é inclusão. Então foram só colocadas para dentro as pessoas alinhadas com determinada pauta dos partidos que habitavam o poder naquela ocasião. E essa máquina pública está saturada por essas pessoas, principalmente nos ambientes de cultura, educação, meio ambiente, justiça. Então, esses ambientes estão saturados por esse tipo de figuras. A partir do momento que você tem ativismo político partidário, ideológico dentro desses organismos, a gente começa a desconfiar, inclusive, do que você acabou de falar, do sistema eleitoral que pode, por conta da ocupação totalmente direcionada de certa matriz ideológica, você começa a desconfiar que os resultados não possam ser aqueles que a gente esperaria que fosse, como nós vimos já na eleição de 2014, foi uma coisa bastante estranha, né? Laércio e Dilma. Isso. E Sim. 2018 também foi estranho, porque, o que tudo indicava, o presidente Bolsonaro deveria ganhar no primeiro Eu turno, acredito nisso. dada o tamanho vulto que era o apelo popular ao presidente Bolsonaro. Mas o que nós podemos verificar é que esses projetos de auditoria pública, de contagem pública dos votos, de você poder confirmar aquilo que você colocou no digital, no papel, é muito interessante. E é importante não confundir as pessoas, né? Uhum. Dizendo que vai votar com cédula, né? Porque isso é o que a esquerda e alguns, até gente dita Uhum. intelectual ou informada, Uhum. vem desinformando a população, dizendo que querem voltar com cédula. Não é verdade, né? Então isso precisa ser dito e a população precisa tomar conhecimento e mostrar que isso aí, na verdade, é uma ferramenta a mais para você garantir a lisura do processo. Bom, esse é o deputado Frederico Dávila, falando tudo que pensa. Disse tudo que queria. Quer dizer mais alguma Não, coisa? tá ótimo. Muito Quem... obrigado pela oportunidade e espero que em 2022 nós reeditemos para todo o Brasil
aquela onda de 2018. E o senhor vai virar deputado federal ou é impressão minha? Não, a intenção é ser candidato, a pré-candidato, né? Não pode falar que é candidato, É verdade. pré-candidato a deputado federal e a gente ajudar no Congresso Nacional. Ótimo, muito bom. E ele está precisando de ajuda, inclusive, no Senado. Em Brasília, em Porto Seguro, eu entrevistei a Raíssa, a doutora Raíssa Soares, Uhum. do tratamento precoce e tudo. E a Raíssa, todo mundo falava, vai ser governador da Bahia. Ela virou para mim e falou, não, Bolsonaro falou que me quer no Senado. E isso me espantou. E eu, Não, é porque o Senado é onde as coisas mais, mais, assim, da raiz do poder público funcionam, né? Então ali você tem nomeação de embaixador, você tem sabatina de ministro do Supremo, eventuais prosseguimentos de impeachment de ministro do Supremo, enfim, tudo acontece ali no Senado. isso. E a Câmara, logicamente, tem uma importância Sim. enorme, mas esses Tem pontos coisa que só o específicos são Senado- prerrogativas do Senado Isso. Federal. Então, deputado, muito obrigado pelo seu Obrigado pela tempo. Foi oportunidade. até. Obrigado, Carla. Obrigado, Alberto. Foi até o tempo demais que eu deixei falando, porque o senhor. Eu falei, quando cansar, pode parar. Tudo de ótimo. bom. Muito obrigado. Obrigado. Boa sorte e a gente se vê por aí. Obrigado. Até Um logo. abraço. Tchau, gente. Nos vemos.